Oi, gurias! Hoje eu vim trazer um assunto que tá ocupando a minha cabeça já faz mais ou menos uns 3 anos, assim, que é a respeito da tecnologia e o quanto isso influencia as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. Eu acho que a nossa geração viveu um grande avanço da tecnologia, né? A gente viu a máquina de fotografia, que tu comprava o filme, colocava na máquina e aí esperava, sei lá, quanto tempo até tu acabar o filme. Eu lembro que tinha que economizar as poses do filme. Aí de 36 poses tu aproveitava 10, 4, 5, sei lá, poucas poses assim, que a gente conseguia, ou porque ficava desfocada, ou porque ficava uma foto em cima da outra, não tinha passado, a câmera tinha umas que não precisava, já que precisava passar o filme, né? E a era do disquete, eu tenho os disquetes guardados, não sei pra que eu tenho guardado aqui ainda, não tenho onde abrir aqui. Os disquetes, fita cassete, VHS, coisas assim que nós vimos e que nossos filhos não vão fazer ideia do que são, né? Então a gente hoje, eles estão nascendo na era smartphone, né? A foto é digital, tira e já vê, apaga, se não gostou, vamos bater outra. Então é outra era, é outro tempo que eles estão nascendo, né? E eu vou colocar uma situação e eu vou querer a opinião de vocês, tá? Por favor, deixem a sua opinião aí nos comentários, quero saber. A situação é a seguinte: imagine você e seu filho foram a uma consulta médica e o consultório é pequeno, sem televisão, e a secretária informou agora que a consulta vai atrasar uns 30, 40 minutos ainda. O que você faz para distrair o seu filho? Ou não vai atrasar tanto, vai atrasar mais 20 além do horário habitual, ou vai atrasar 1 hora, enfim, independente. Mas o que você faria para distrair seu filho? Qual é a sua atitude? Pensa aí e responde aí, me diz nos comentários. Agora eu vou colocar uma situação hipotética 2. Pensa nesse mesmo consultório, essas mesmas questões. Consultório pequeno, sem televisão, a secretária informa que vai atrasar a consulta. Porém, a criança é você, e você está com a sua mãe. O que a sua mãe faria para distrair você? Diz aí pra mim nos comentários, eu quero saber. A diferença? Primeiro porque na nossa infância nem existia o recurso do telefone, né? Nem se pensava nisso. E hoje que a gente vê as crianças ali, uma jogando no telefone, outra olhando videozinho, né? Outra passando as fotos, outra tirando foto, né? O telefone é um objeto imprescindível para muitas famílias, né? E isso tem me preocupado e até mesmo assim que eu acho interessante, né? Nós vivemos a nossa infância sem essas coisas e as nossas mães também não tinham esses subterfúgios, né? Elas não tinham o que fazer assim com tecnologia conosco, né? O que elas faziam? Eu pergunto pra vocês, vocês levavam algum brinquedinho junto? Vocês levavam alguma coisa quando iam pra uma consulta? Bolacha? Como é que era com vocês? Quero ouvir vocês. Eu tento me lembrar, assim, da minha... Eu acho que possivelmente eu ia procurar assistir alguma coisa que eu pudesse esticar minhas pernas, deitar no colo e eu ia dormir. Ou eu ia desenhar. Era alguma coisa que eu faria. Isso, assim, eu pensando na idade de... Eu com 5 anos, né, onde eu não soubesse ler ainda, eu acho que era isso que eu faria. Porque eu sempre gostei bastante de ler, mas... Acho que talvez se folhasse umas revistas, se tivesse ali, era isso que eu faria. E hoje? Essas mesmas avós, que foram nossas mães, nessa geração, utilizam a tecnologia com os netos? Como é com vocês? Elas fazem uso desse subterfúgio, vamos dizer assim?
para distrair ou para entreter ou para ajudar na espera com os netos, como é que é? O ponto que eu quero chegar é o seguinte, nós não tivemos nada disso. E a nossa geração é sabido que é uma geração super ansiosa, né? É uma geração ansiosa. Augusto Cury chega a denominar essa geração atual, assim, de adultos com a síndrome do pensamento acelerado. E eu concordo muito com ele nesse ponto aí. E até me incluo, assim, vou dizer que eu tenho um pouco dessa síndrome do pensamento acelerado. Não vou dizer que eu tenho problema para dormir, porque eu deitei e dormi, entendeu? Em 3 segundos ali eu já tô num sono profundo. Mas eu tenho dificuldade de parar. Por exemplo, às vezes no final de semana, meu esposo diz, vai deitar um pouco, descansa. Não dá, não consigo, sabe? Eu tô ali ligada, elétrica, sabe? Não consigo desligar, assim, vou deitar um soninho agora de tarde. Tem que estar muito cansado, não consigo fazer isso. E então, assim, se nós, o ponto que eu quero chegar é esse, né? Se nós que não tivemos uma infância com smartphones, mas uma infância com tecnologia, e somos hoje considerados uma geração ansiosa, o que esperar da geração dos nossos filhos quando eles forem adultos? Porque hoje, raramente tu vê uma criança esperando por um longo período, né? Sem ter algo na mão, assim, alguma tecnologia na mão. Então, se eles não sabem esperar, e isso a culpa é nossa, se nós não temos ensinado eles a esperar, o que nós esperaremos da geração deles futura, do adulto? Outro ponto, assim, que a gente sempre cuidou bastante, e bem na época que me surgiu esse questionamento, foi em função disso, é porque o Lucas não olhou a televisão até os 2 anos, né? Não olhou, quando eu digo televisão é vídeo, ele não olhou nada de vídeo até os 2 anos. Por quê? Eu li um estudo e eu me baseei nele, acho que cada família sabe de si, enfim, se adequa, sabe, não é uma crítica, foi uma escolha minha, não estou dizendo para ninguém fazer isso porque eu fiz, entendeu? Mas só para pincelar. Um estudo que diz que a criança até 2 anos, ela não tem maturidade para processar a questão do tempo nesses vídeos, num desenho, por exemplo. Que a criança do desenho acordou, de repente está no colégio, de repente já está na casa do amiguinho. Assim, em 2 minutos aconteceu tudo isso. Então a criança ela não tem como entender que não foi assim imediatamente, que isso não aconteceu realmente em 2 minutos. A criança depois de 2 anos já consegue entender, né, que aquilo ali levou um tempo, que aquilo é uma historinha, que, né, foi acontecendo, não foi assim. Mas a criança até 2 anos, isso gera um imediatismo. Não estou dizendo que isso seria a causa do imediatismo nas crianças. A criança tem naturalmente um imediatismo, né? Mas isso talvez reforce esse imediatismo, assim. Eu quero agora, porque no desenho é assim, é agora. Ele quer ir para casa do amiguinho, ele vai rápido, né? Não demora. Por que comigo vai demorar para ir na casa do meu amiguinho? Então essa foi a razão, assim, que a gente optou. Ele não via nada, nem desenho cristão, nem nada, até 2 anos. O Benjamin também, eu vou ser bem sincera, o Lucas daí olhava os filminhos e as coisas dele na hora da soneca do Lucas, era a hora do Benjamin, então era a hora que eu permitia que o Lucas olhasse, depois dos 2 anos. E o Matias, eu ligo aqui pros guris, mas o Matias não para pra olhar, né? Porque hoje daí já fica assim, os guris olham, mas o Matias não para, o Matias tá engatinhando, ele não olha, ele faz assim e segue, pra ele não é nada assim. Mas assim, o ponto não é esse. Voltemos. A questão do esperar e a questão do imediatismo, isso aí que tá pegando assim, quanto ao futuro. Se a gente não ensinar nossas crianças a esperarem, como que a gente espera que elas estejam no futuro? Eu tive uma situação assim, que eu fui
eu acho que o Benjamin tinha 1 mês, uma coisa assim, porque eu tive uma mastite, eu tive que ir no primeiro médico, assim, na primeira gineco que eu consegui, eu fui. E aí o Lucas foi comigo, com 2 aninhos, o Benjamin do Baby Conforto, e era um consultório pequenininho, não tinha televisão, e eu não queria que o maior acordasse o menor, e eu tinha que ao mesmo tempo distrair o maior sem usar dos videozinhos e do telefone, porque naquela hora eu achei que não era bom, que não era o ideal, e foi aí que surgiu todo esse pensamento desse vídeo que vocês estão assistindo agora há 2 anos, 3 anos e pouco atrás. Então eu queria ouvir a opinião de vocês. Por favor, deixem nos comentários o que vocês acham. Que tem algum nexo esse pensamento? Ou, não, Estela, acho que tu tá viajando, assim, acho que não é assim, vai ser diferente e tal. Enfim, quero ouvir a opinião de vocês. Quero aprender um pouquinho também, ver outras opiniões, não só a minha, porque eu fico aqui pensando, né, meditando. E aí quero saber também um pouquinho do que pensa quem tá aí do outro lado. Tá bom, gurias? Um beijo pra cada uma e até o próximo vídeo.